Olá, bora mergulhar de cabeça no mundo da corrida de elite para tentar resolver um quebra-cabeça que, olha, é fascinante. Sabe qual é a grande pergunta? Existe uma fórmula secreta para a corrida perfeita? Tipo uma estratégia que garanta a vitória ou o melhor tempo de todos? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. E para achar as respostas, a nossa investigação vai se concentrar no estudo de caso científico. Um só, mas que é muito interessante. Então, o que tem no nosso arquivo do caso? A gente está falando de um corredor de elite de meia maratona e temos os dados dele de 10 corridas oficiais, num período de 4 anos. Nós vamos olhar tudo, o ritmo dele, como a elevação do percurso afetou o resultado, tudo mesmo. Ok, então vamos lá. Nossa primeira parada é para decodificar um conceito que é chave nisso tudo: o ritmo do corredor. Mas o que é exatamente uma estratégia de ritmo, o tal do pacing? Pensa assim, é a arte e também a ciência de como o atleta gerencia a própria energia. É aquela decisão, sabe, de quando acelerar, quando segurar um pouco, tudo para conseguir cruzar a linha de chegada no menor tempo possível. Então, nesse universo da corrida, tem basicamente duas táticas principais que todo mundo fala. A primeira é o split positivo. Sabe como? Começar com tudo e, inevitavelmente, ir perdendo gás. Já a outra é o split negativo, que muita gente acha que é a estratégia perfeita. Começar mais na manha, de forma controlada, e terminar a prova acelerando, com tudo. A pergunta de $1 milhão é, para esse corredor de elite, qual das duas estratégias funcionou melhor? Bom, os dados é que vão dizer pra gente. Olha só esse gráfico. Para entender, é simples. Cada bolinha dessas é uma das 10 corridas. Os pontos que estão para cima da linha zero são os splits positivos, ou seja, ele foi mais lento na segunda metade. E os que estão para baixo são os splits negativos, quando ele acelerou no final. E aí vem a nossa primeira grande surpresa. Dá uma olhada. A divisão foi, assim, perfeita. Metade, metade. 5 corridas com split positivo, 5 com split negativo. Nenhuma estratégia parece ser o dominante aqui. Então, o que a gente tira disso? Que a coisa é mais complicada do que parece. É verdade, a corrida mais rápida dele foi com split negativo. Mas, e esse é um grande mas, 2 das 4 melhores performances dele foram com split positivo. Ou seja, só olhar para o ritmo não vai resolver o nosso mistério. Ok, se o ritmo sozinho não explica, vamos para a próxima pista. Vamos falar do terreno da corrida. Aí fica a dúvida, será que o perfil do percurso, sabe? As subidas, as descidas, será que isso pode ser a chave para a gente entender o desempenho dele? Dá uma olhada nesse outro gráfico. Ele está comparando o tempo final de cada corrida com a variação de elevação do percurso. A lógica diria o quê? Que quanto mais subida, mais lento o tempo, certo? Mas será que os dados confirmam isso? Pois é, a surpresa aqui é que os pontos estão todos espalhados. Não tem uma linha clara, um padrão que diga mais elevação, pior o resultado. O desempenho parece quase que aleatório quando a gente olha só para o terreno. E essa tabela aqui, olha, deixa isso claríssimo. Pega a corrida 7 e a corrida 8, por exemplo. A variação de elevação é praticamente a mesma, mas os tempos finais e as estratégias de ritmo totalmente diferentes. Então, parece que a pista da elevação também não levou a gente para muito longe. Bom, com as nossas duas pistas principais não dando em nada, chegou a hora de juntar as peças e ver qual é o veredito final dessa história toda. E a resposta, no fim das contas, é que não existe uma solução única, não tem fórmula mágica, não tem uma estratégia ou um tipo de percurso que vai garantir o sucesso. O próprio estudo científico meio que dá o veredito pra gente. Ele diz que, abre aspas, as características do terreno provavelmente interagiram com fatores contextuais, fisiológicos e específicos da corrida, fecha aspas. Ou seja, é só uma parte de uma equação muito, mas muito maior. E isso leva a gente para o conceito central de tudo isso. O desempenho é multifatorial. O sucesso num esporte de resistência não depende de uma coisinha só, mas daquela interação super complexa entre um monte de variáveis. Tá, mas e aí? Por que isso tudo é importante? Qual é a grande lição que fica desse estudo? A grande lição é a seguinte: o que funciona para um atleta numa corrida pode não funcionar para ele mesmo em outra, e muito menos para um atleta diferente. É tudo uma questão de momento, de contexto, é tudo muito pessoal. Então, resumindo o que a gente descobriu com essa investigação, primeiro, não adianta ficar caçando uma estratégia de ritmo mágica que funcione sempre. Segundo, o percurso é importante? Sim, mas é só uma peça do quebra-cabeça. E terceiro, e talvez o mais importante,
Estudar um único atleta com tanto detalhe nos mostra as complexidades que a gente às vezes perde quando olha para um grupo grande. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Se as coisas que a gente consegue medir por fora, como o ritmo e o terreno, não contam a história toda, será que o verdadeiro segredo da corrida perfeita está em outro lugar? Talvez dentro da cabeça do atleta, naquele campo de batalha mental que rola no dia da prova? Fica aí a pergunta.